Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, empreendedorismo e economia em um só local. Meu nome é Felipe Fontana, sócio da Esperato Investimentos. Estaremos juntos durante uma hora conversando sobre os principais tópicos da economia, acompanhando toda essa questão política que nos acompanhou desde o início do ano, agora chegando mais uma definição. Programa aí que a gente começa agora a discutir os próximos programas, onde investir em 2019. Temos aí sempre a cultura de trazer essa época, já começar a discutir investimentos para o ano que vem. Primeiramente dando uma boa tarde aqui para o assessor de investimentos, o companheiro Ronaldo Rosenthal. Boa tarde, Ronaldo. Estaremos aqui conversando hoje sobre esse cenário aí que depois, durante um bom ano de política, agora ficou meio claro, né, o cenário. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Ela Rui. Boa tarde aos ouvintes. Cenário político que a gente viu os analistas políticos errarem feio, né, Felipe? Exatamente. Postando muito em tempo de televisão, coligações, e a gente viu que essa campanha tem uma característica diferente, né? A televisão não foi o que decidiu, como todo mundo apostava. Exatamente, né? A gente vem falando durante um bom tempo sobre isso, né? Os analistas, principalmente, discutindo essa questão, né? Do crescimento que um candidato teria, né, durante a campanha, e foi que acabou totalmente ao contrário, né, no caminho. Claro, muitos percalços no meio, muitos acontecimentos, né, mas realmente foi um desastre, acredito assim, até a questão de algumas análises aí, principalmente aí de principais analistas, né. O Geraldo Alckmin, que era o tempo de televisão que ele conseguiu, o Centrão, o famoso Centrão tão discutido, muito dinheiro na campanha, e quase empatou a votação com a Amoedo, que praticamente exatamente 8 segundos de televisão, né? Então, exatamente. Comparação, né? A televisão não decide mais tanto, não é a nossa única fonte de informação como estamos acostumados. Exatamente. E como contribuinte, né, acredito que a gente também tem que se analisar essa ideia do fundo partidário, né? Se deu aí 2 bi de fundo partidário, nem 4% fez o candidato, e como contribuinte está indignado, né, por ainda bancar 2 bi, né, para a questão do fundo partidário, que realmente demonstrou que não serve para nada, e espero que o Congresso discute essas questões aí nos próximos 4 anos. Vamos voltar então à pauta do programa aqui, iniciar então com o relatório Focus do Banco Central, principais índices econômicos que a gente sempre traz aqui. Sempre convido a todos a entrar na segunda-feira no relatório Focus Banco Central, pode botar no Google, lá onde você vai ter o que os principais players, instituições financeiras, economistas preveem, né? Preveem para a inflação, taxa de câmbio, sempre levando que são previsões, sempre analisando que são algumas previsões. Na inflação, expectativa então de 4,43 para esse ano, índice de inflação é medido pelo IPCA, expectativa para o ano que vem também então de 4,22. Inflação é um dos principais índices aí que mexe com a população em geral. O aumento de preços, quando a gente discute aqui inflação, a gente discute o aumento de preços dos principais produtos, que entra também a cesta básica, aluguel, entra fatores importantes como combustível, luz, tudo isso aí mexe com a ideia de inflação, e os salários também, né? Isso mexe bastante. GPM, que é o índice principal de aluguel, então de 9%, 9,92 vai fechar o ano, expectativa ano que vem em torno de 4,5 no sentido, né? Então o índice de inflação aí é o principal indicador, digo assim, que é o que o assessor, né, de investimentos, ele se preocupa também, que é o nosso principal papel. A nossa profissão só existe, né, por uma questão de a gente garantir, né, o poder de compra do dinheiro daqui a 30 anos, né, Ronaldo? Acho que esse que é o principal papel do assessor, né? Esse índice de inflação demonstra muito isso, né? Vale fazer uma ressalva aqui, Felipe, no GPM, que normalmente ele é próximo ao IPCA e ele deu uma descolada. Ele teve muito atrelamento ao dólar, né? Que com essa estabilidade do ano eleitoral, como sabíamos, ele deu uma descolada no preço e acompanhou a alta do dólar.
Perfeitamente, é uma análise dos indicadores que a gente tenta, de uma forma ou de outra, fazer levar em consideração o que cada indicador traz, né, pra gente. São alguns benchmarks, né, que pra gente acompanhar, né, se houve realmente uma inflação, uma deflação, um período de alta ou baixa de preços no período, né. E o PIB, expectativa de 1,36 nesse ano, ano que vem em torno de 2,5%. A gente vê otimismo voltando, principalmente do empresário que investe, né. Essa é uma preocupação muito, esperando se realmente fazer investimentos para o ano que vem, muitas plantas, a gente vem acompanhando principais da indústria, né, e já declarando alguns investimentos fortes para o ano que vem, né. Então isso aí com certeza. E economia, pessoal, uma coisa ela tão a gente olha como se fosse cheio de números ali, mas a economia tem muito a ver com a confiança, né? A confiança é fundamental para uma economia rolar, né? Então, isso que a gente sempre diz aqui, menos política, mais pessoas, mais economia, porque isso aí mexe realmente com a vida de todo mundo. Se a gente tem confiança, a gente acaba investindo. Se a gente tem confiança em algo, a gente acaba acreditando naquilo lá e investe nosso tempo, aquilo ali, nossos recursos, né? E imagina isso numa ótica de um país. Então, uma economia saudável, uma economia forte, tem muito ligado à confiança. Isso aí, realmente, a gente vê que a gente novamente está conquistando. Então, a expectativa para o ano de 2,5%, mas eu brinco, se a gente conseguir atingir uns 3%, não é algo muito fora, né? A expectativa no início do ano, Felipe, era de 3%, né? E Exatamente. Acabou sendo reduzida por causa de sérios fatores, delações, greve dos caminhoneiros, bateram diretamente na economia isso. Exatamente. Então a gente vê que a gente vem há tempos tentando alcançar essa marca num crescimento de 3%, mas parece que sempre tem uma pedra no meio do caminho que esperamos que em 2019 não tenha. Perfeito, perfeito. A taxa de câmbio também, expectativa final do ano em torno de 3,71, que a Bolsa vem trabalhando com esse patamar. Algo aí que a gente falou, né? Os principais, dependendo da eleição, era 4,90 ou era 3,70, e realmente quando se houve realmente uma ideia aí de expectativa, a questão política ficou um pouco mais clara, o dólar demonstrou realmente menos um estresse, né, nessa questão aí, né? Porém, ainda a gente leva em consideração um dólar ainda justo nesse patamar, né? A gente sempre foi meio acostumado com 3,30, né, que a gente falava sempre, por uma questão de juro americano ainda alto, né, e pode subir mais ainda, né? Então o pessoal começa a fazer aquela análise: invisto no Brasil com essa taxa ou invisto com uma taxa muito parecida nos Estados Unidos? E acaba o dinheiro migrando, né, de volta para os Estados Unidos. Isso aí com certeza ele força um pouco o dólar para cima, né? E essa questão da economia americana, Felipe, é bom ressaltar. Longos ciclos de alta na Bolsa, a gente sempre observa ciclos longos, são considerados 5 anos. A Bolsa americana vem num ciclo de alta desde 2008. Exato. Então já faz 10 anos. E faz uns 3 anos que nós discutimos quando que chega o fim desse ciclo, e parece que ele não vai chegar tão cedo. Exatamente. Ainda. Então o investidor começa a olhar os Estados Unidos de outra maneira, com certeza. Com certeza. Sempre é importante, muitos nos perguntam, né, no mercado de renda variável, agora vai vir uma crise, agora vai vir a próxima bolha, né? E muitos perguntam como é que a gente tenta avaliar quando a gente está em uma bolha ou não, né? Acho que o principal indicador da Bolsa é o lucro das empresas, né? Acompanhar principalmente os balanços, né? O que aconteceu esses dias agora, estamos na época de safra, que a gente diz, né? O Eliseu fala muito isso, estamos na época de safra para quem é analista financeiro, que os balanços começam a aparecer agora e a gente começa a analisar. E aí ver se está barato ou está caro. Então, a Bolsa brasileira, por exemplo, agora está parecendo muito barata no sentido dos resultados financeiros que estão vindo. Então, existe aqui um lastro, né, um algo aí, uma lógica. O que a gente quer dizer? Se o lucro de uma empresa crescer 1000%, a cotação vai junto, né? E se o lucro da empresa cair 50%, a cotação também vai cair. Essa é a lógica do mercado. Então, para a gente verificar se existe bolha financeira, a gente fugir principalmente daquela onda de Bitcoin vai chegar a 100 mil dólares, 200 mil dólares, vamos analisar os fundamentos dessas questões, né? E a Bolsa Americana durante um bom tempo entregava lucro. A gente pegou a própria Apple, né, subindo, chegando a 1 trilhão. Apple conseguindo mercados cada vez maiores, né? E então a gente vê fortemente o Google também com grandes resultados lá. E o momento que esses balanços demonstrarem, né, uma desaceleração, aí talvez a gente tenha que olhar a bolha, né? Dificilmente vai saber o momento que vai ocorrer, mas uma maneira de ver se tem lucro ou não, se tem fundamento ou não, né?
Os Estados Unidos, o Trump, ele implementou uma política de corte de impostos, né, Felipe? Então a gente vê isso, o país está em pleno emprego também. Então a gente vê que num curto, claro, é uma expectativa, num curto prazo a gente não vê esses balanços das empresas recuarem, né? Exatamente. Então uma análise que provavelmente até 2020 esse ciclo de alta na Bolsa Americana vai continuar. Exatamente. Não, show de bola. Bem acompanhar o mercado americano, que é o principal hoje, mercado mundial. A gente, aqui no Brasil, a gente já comentou em alguns programas atrás, aí, junto com o Ranieri, o Eliseu, né, o tamanho do mercado americano, que a gente tem aí 500, 600 empresas de capital na Bolsa. O mercado americano chega a quase 10 mil empresas, né, algo assim que a gente não consegue imaginar o tamanho, só para quem realmente entra lá ver como eles respiram essa questão do mercado financeiro. Então, esses principais indicadores, né? O mercado financeiro americano, Felipe, ele é tão forte que em todo mundo a moeda básica é o dólar americano, né? Exatamente. Então todo mundo compara-se com os Estados Unidos. Ele é o referencial mesmo. Exatamente. E muitos de olho também na questão da China com o Trump, né? A questão aí, a China está um pouquinho, se vamos dizer assim, num período aí que talvez esteja mais complicado que os Estados Unidos, né? Eles estão em tendência de baixa da bolsa deles, questão dos balanços não estão vindo muito bem, então se analisa muito bem a questão da análise da China. E é interessante salientar que hoje o principal comprador aí de título público da dívida americana é o chinês, né? Então olha que briga complicada aí de se fazer esse pessoal aí, né? Então não dá para se mexer muito, né, com desse vespeiro, né? Então a China principalmente aí ficar de olho nesse mercado. Para nós o que importa, a gente é um dos maiores vendedores de soja, de commodities para a China, meio geral. Então algo aí que é bom a gente acompanhar. No Brasil, notícias rapidinhas aqui, complexidade para a Previdência e simplificação de ministérios. Então hoje já confirmando esse ministro agora da Justiça, Sérgio Moro, acho que é talvez o principal símbolo da luta contra a corrupção nesse país, né? Aí o Bolsonaro deixando claro aí que quer premiar, né, pessoas aí que a gente tem que começar a premiar quem trabalha correto, né? Acho que é justo, né? Então é muito bom ver o ministro Sérgio Moro aí tentando trazer muitas questões sobre combate à corrupção, né? Espero aí que seja um ministro aí que traga muita energia, muitos valores de volta para o nosso Brasil, né? Então, e começa novamente a discussão da Previdência, a reforma da Previdência, que é fundamental, né? Uma coisa que pesa muito, um dado muito interessante aqui: 53% dos deputados não voltarão em 2019, né? Olha a mudança que deu, né? Então isso aí mostra que não sei se o pessoal vai querer, acho que os deputados vão querer férias, aí nesse período não vão querer se incomodar nessa questão. E aí precisa de votar em 2 turnos nas 2 casas, então é algo bem complicado. Tem que tirar a intervenção federal no Rio de Janeiro, então é muito difícil. Mas seria muito importante, digo assim, essa questão. Até aqui nosso novo governador do estado, né, ele sente aí essa questão do não aumento do ICMS, né, e a gente vê o parcelamento de salário, muita coisa. E a questão da reforma da Previdência estaria uns 500 bilhões, mais ou menos, né, de economia, né, em 10 anos aí, nessa questão. Então, uma coisa que o Bolsonaro também está fazendo, retomou a ideia de fundir alguns ministérios da Fazenda, Planejamento, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, em um grande Ministério da Economia, né, chefiado por Paulo Guedes. Então, que ainda o pessoal da indústria não gostou muito da ideia, né, dessa aí. Mas é algo bem interessante aí. E o Paulo Guedes deixou bem claro: estamos em 30 anos de desindustrialização no país, né, de subsídios. É um vespeiro meio complicado, né? Algo tem que ser feito, né, Felipe? Num primeiro momento é complicado falar se é o certo ou não, mas tem que tentar algo diferente do que tem sido feito até hoje. No estado estamos falando agora que vamos chegar a 2 folhas de salário atrasado acumulado. Exatamente. Então um rombo para correr atrás disso é muito grande. Exatamente. Que outras notícias interessantes: Romeu Zema, né, aí agora governador de Minas Gerais do Partido Novo, né, adotará processo de seleção de empresas privadas para as estatais de Minas Gerais, né? Então, algo bem interessante. Romeu Zema afirmou que adotará processos de seleção similares a empresas privadas para o comando das estatais mineiras CEMIG, Copasa e Gasmig. A equipe de Zema afirmou que ele poderia manter as atuais diretorias se estivessem alinhados com a diretriz do Partido Novo,
mas a palavra final sobre as lideranças das empresas recairá sobre o governador. Então, finalmente o novo governador também reforçou que buscará melhorias gerenciais nas estatais antes de discutir potenciais privatizações. Acho que tem toda a lógica, né? Tem muita coisa para arrumar e é bom trazer essa ideia da seleção de empresas privadas para as estatais, né? Acho que é fundamental. Pode abrir algumas oportunidades de mercado aí, Felipe, né? Ficar de olho. Com certeza. Estatais, né? Começar a observar as estatais aí durante bom tempo para utilizar como cabide de emprego. Esperamos aí que a gente consiga botar pessoas qualificadas, né? Que é o dinheiro público essa questão. Notícia aqui para terminar também, alteração da regra do limite do cartão de crédito, né? Segunda-feira o Banco Central, na resolução 4692, aprimora o processo de alteração do limite do cartão de crédito. Prevê que um cliente com situação de perfil de risco deteriorada possa ter seu limite de cartão reduzido sem o aviso prévio de 30 dias, previsto na regra vigente até então. Isso aí, querendo ou não, ele vai melhorar um pouco essa questão aí dos bancos, proporciona maior flexibilidade na redução da inadimplência, que hoje está muito forte no país, e consequentemente contribui com a agenda do Banco Central na redução dos spreads bancários. Vê aquela questão de risco, né? Quem realmente está com a situação um pouco deteriorada, é natural aí não diminuição do crédito. Então voltar novamente à lógica aí de o cartão de crédito. A gente sempre tem que discutir para a gente utilizar sempre de uma forma consciente, né? Esse é o fundamental, né? É a cultura do país, né, Felipe? A falta de educação financeira, né? O certo era não ter que discutir isso, o endividamento de pessoas não devia ser determinado, né? Cada um tinha que cuidar das suas contas, vamos dizer assim. O cartão de crédito é uma ferramenta muito boa porque ele te possibilita comprar um dinheiro futuro sem pagar juros. Exatamente. Mas tem que usar com cuidado, né? Pode virar uma grande armadilha, né? Regra número 1 e única regra, se a gente conseguir entender isso, já é uma vitória. Nunca pagar o mínimo da fatura do cartão de crédito, porque esse juro, esses R$1.000 se transformam em R$4.000 no final do ano, é um juro médio de 15%. Juros compostos, tem lá a planilha, né? Planilha Central do Investidor, coloca no Google lá, planilha juros compostos, Central do Investidor, você vai verificar lá o caos que é, né, a bola de neve quando a gente deve, né, para um juro alto, e como é bom quando a gente utiliza de uma forma correta, que nos deixa milionário. Ok, pessoal? Segundo bloco, Marcelo, assessor lá de Porto Alegre, falando um pouco sobre o cenário político e econômico. Marcelo sempre participando de todos os programas aqui conosco. Um abraço para o Marcelo, que com certeza está nos ouvindo nesse momento lá em Porto Alegre. E aí, daqui a pouquinho a gente volta aqui no estúdio para mais Conexão Esperato. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Olá pessoal, quem fala aqui é Marcelo Osterman, da Esperato Investimentos de Porto Alegre. Nessa semana aqui, após as eleições, a gente percebe ainda bastante volatilidade nos mercados, né? Bastante volatilidade no índice Bovespa, bastante volatilidade em relação ao DI futuro também. Foi bastante interessante, né, o comportamento do índice Bovespa na segunda-feira. De noite mesmo, ainda no domingo de noite, a ETF brasileira negociada no Japão chegou a bater 14% de alta, né? 14% de alta. E se esperava que o Bovespa ia abrir fortíssimo, né? Talvez não chegando a 14%, mas quem sabe batendo ali uns 5, 6, 7%. No entanto, o que a gente viu na prática não foi isso. Ele começou forte, né? Abriu com uma alta expressiva, mas algo em torno de 2, 3%. E depois voltou, recuou, né? Terminou o dia estável, isso na segunda-feira. Por quê? Porque a eleição do Bolsonaro ela já estava até certo ponto bem precificada. O Bovespa já havia subido bastante, tendo em vista a quase certeza, digamos assim, eleição do candidato de extrema direita, né? Jair Bolsonaro. Com a eleição do candidato do PSL, a gente tem uma quebra aí num modelo de política binário, né, do PT e do PSDB, que governou o Brasil durante muitos e muitos anos, né, desde do Fernando Henrique, passando por Lula, Dilma e finalizando agora com o Temer.
o Brasil vinha sendo governado majoritariamente por esses dois partidos, né? As expectativas agora elas são das mais diversas em relação ao Brasil, né? Eu não vou falar aqui sobre questões políticas, e sim sobre questões econômicas, né? Mas as expectativas são das mais diversas, mas em sua maioria são positivas, né? Expectativas de que esse viés liberal do ministro da Fazenda, Paulo Guedes, possa auxiliar bastante na diminuição da dívida pública brasileira, né? O Brasil paga hoje uma dívida elevada e com juros elevados, então o objetivo dele é diminuir isso. Como fazer isso? Pagando os juros e o principal, né? E como pagar o principal? Tendo dinheiro em caixa. E como ter o dinheiro em caixa? Através de venda de ativos brasileiros, né? Algumas privatizações estão sendo estudadas, né? O governo do PT, especialmente, criou diversas empresas estatais. Já se ouve boatos de que o Bolsonaro e sua equipe pretendem vender pelo menos 40 estatais, que seria muito bom para o país, sem dúvida nenhuma. Além disso, o presidente eleito pretende cortar em mais ou menos metade o número de ministérios, né, aglutinando alguns ministérios, 3 ou 4 ministérios em um específico, né, e excluindo alguns ministérios que acabam não sendo tão relevantes, né, buscando objetivamente eficiência. E dentro desse viés otimista, né, o Brasil tem ainda, né, possibilidade de valorização nos seus ativos, né, falando especificamente sobre Bolsa de Valores, sobre as empresas listadas em Bolsa de Valores. O Brasil sim tem espaço para um retorno interessante ainda em ativos de renda variável, em ações. Muito também porque a gente tem hoje uma indústria que está com a sua ociosidade ainda bem elevada, né? Ela tem uma ociosidade elevada, então tem espaço para um crescimento orgânico ainda, né? Seguindo nessa ideia, nesse viés positivo, a taxa de juros no Brasil acaba tendendo a se manter baixa, né? Hoje ela está no menor patamar histórico, aí, em 6,5%. A gente teve essa semana uma reunião do Copom que decidiu manter a taxa de juros. A inflação ela segue até certo ponto controlada dentro da meta, né? Então, se o Brasil conseguir fazer o dever de casa em relação a essas privatizações, em relação a essa eficiência que o governo se propõe a fazer, a taxa de juros pode eventualmente até no médio prazo cair, o que seria bastante surpreendente, mas quem sabe possível. E sem dúvida, acima de qualquer coisa, né, acima de qualquer necessidade para que a taxa de juros caia, seria muito importante a aprovação das reformas, né? A reforma da Previdência é fundamental, já se tentou colocá-la em votação agora, já tentou se colocar ela em votação ainda nesse ano de 2018, mas dificilmente ela vai passar para 2018. Se ela for votada e aprovada no início de 2019, no primeiro ano, já vai ser muito interessante. Depois da reforma da Previdência, o objetivo seria a reforma tributária, né? Tentar desburocratizar a questão das PJs, tentar desburocratizar a contratação e demissão de funcionários, tornando, né, cada vez mais ágil a realização de negócios no Brasil, né? Falando sobre renda fixa, eu queria fazer um adendo em relação à questão da custódia da renda fixa, né, e em relação às garantias da renda fixa. Só lembrando, então, renda fixa, o que é? Poupança é um tipo de renda fixa, CDB é outro tipo de renda fixa, LCI, LCA, né, existem fundos de renda fixa também. Mas falando objetivamente sobre os ativos de renda fixa, um CDB é um ativo de renda fixa, uma LCI é um ativo de renda fixa, né? Então, falando sobre esses ativos especificamente, uma dúvida muito comum que surge em palestras ou alguns clientes também, sempre quando a gente conversa, é sobre a garantia de um CDB num banco de médio porte em relação a um CDB num Banco do Brasil, numa Caixa Econômica. As pessoas normalmente imaginam que o CDB ele está
custodiado no próprio banco, né? Ou que o banco dá uma garantia em relação ao CDB. Às vezes as pessoas pensam que essa garantia é até infinita, que não tem um valor limite, né? Então, nesse caso, a gente tem duas situações. A primeira é que sim, existe um limite de garantia, que é 250 mil por instituição financeira, né? Que o fundo garantidor oferece essa garantia até 250 mil por instituição, por pessoa física. E o outro ponto é que os títulos de renda fixa, eles são custodiados, tá, na CETIP, né? A CETIP, ela faz a custódia dos títulos de renda fixa, independente de em que banco você invista. Então, se tu compra um CDB no Banco do Brasil, no Itaú, ou no Banco BMG, ou no Banco da Ecoval, enfim, ou em qualquer banco, esses títulos eles vão estar resguardados na CETIP, certo? Ou seja, se aquele banco sofrer uma intervenção ou quebrar, a CETIP vai atuar junto, a CETIP vai atuar auxiliando na recolocação desse CDB, desse título em outra instituição, para que o investidor possa resgatar o dinheiro ou seguir com a aplicação nas mesmas condições que ela foi feita. Seguindo ainda falando sobre a questão de custódia, vamos falar um pouco sobre renda variável. As ações também, elas não são garantidas pela corretora na qual a gente tem as ações. A gente pode ter as ações na corretora A, B ou C, ou pode ter as ações na corretora do banco Z, V, X, que a garantia, a custódia dessas ações é dada pela CBLC, tá? Ou seja, digamos que uma corretora sofre uma intervenção ou quebre, como já aconteceu, tu perde tuas ações? Tu perde aquele valor? Não, tu não perde aquelas ações. Aquelas ações vão passar para outra corretora, nominalmente, vão ser identificadas pelo teu CPF, pelo CPF do investidor, vão ser direcionadas para outra corretora, na qual tu pode negociar elas ou manter elas conforme o teu ideal de investimento, tá? Isso é importantíssimo, porque as pessoas normalmente têm muitas dúvidas em relação a essa situação. Então, falamos um pouco sobre a questão das garantias, né, em relação à renda fixa, custódia também, renda variável. É um assunto de extrema importância que muitas vezes os investidores têm dúvidas. Abordamos também um pouquinho sobre o governo eleito, né, as possibilidades, as projeções. Claro que tem muita coisa ainda para acontecer, muitos nomes a serem indicados para os ministérios, muitas possibilidades em relação ao cenário externo também, e que acaba influenciando o Brasil, especialmente os Estados Unidos, né? Na minha próxima participação eu vou falar um pouco sobre isso, sobre como os Estados Unidos podem acabar influenciando o Brasil e até talvez se sobrepondo em relação a um cenário positivo no Brasil. Tá? Por quê? Porque os Estados Unidos, eles, por ser a maior economia do mundo, eles acabam influenciando o mundo como um todo, né? Então, se o Brasil estiver bem e os Estados Unidos estiver mal, de fato a situação macro vai acabar sendo prejudicada consideravelmente. Mas em relação ao Brasil, sou um otimista e espero que em termos internacionais, em relação ao cenário externo, a situação possa se acalmar nos próximos anos, mas eu falo um pouco mais sobre isso na minha próxima participação. Fico meu abraço a todos e eu volto para o pessoal do estúdio. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui no estúdio Conexão Esperato. Programa chegando aos 65, se não me engano. Chegando à terceira temporada Conexão Esperato, que já faz parte da quinta-feira do missioneiro, que com certeza deve estar nos ouvindo aí em casa, almoçando, indo para o trabalho, acompanhando no rádio, saindo do carro. A gente sempre recebe mensagens aqui no Instagram, no Facebook da Esperato, que o pessoal aí
gosta. Felipe, vai lá, fala um pouco sobre o dólar, fala um pouco sobre soja. E vamos ver um dia também, teremos um programa assim de várias horas aí, né? Falando cada vez mais. E a gente tenta aqui talvez compilar as principais informações. Aí a ideia aqui, né, Ronaldo, é levar um pouco da ideia da educação financeira. Sempre foi o projeto, né, da Inspirato, algo educacional. Como é que nós vamos contribuir para o crescimento, vamos dizer assim, tanto da educação financeira. Acho que é trazer esse programa de rádio, né, junto com o Café Missioneiro, aqui para falar essa linguagem financeira que muitos dizem, né? E a gente acaba trazendo esses dados, como o Marcelo, um abraço pro Marcelo que está nos ouvindo agora lá em escritório em Porto Alegre, né? Onde trouxe a ideia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, falou um pouco sobre a CETIP, né? A CETIP que hoje é a B3, juntamente com a Bolsa, onde ficam todos os seus investimentos custodiados lá. A gente vê muito cliente, às vezes, até quando a gente está no interior, investidor lá, às vezes, ou de fora, algum cara que vê, vou guardar dinheiro no colchão, questão mais seguro, não vou deixar na poupança, porque é a aplicação lá mais segura de todos. E hoje a gente tem que entender, né, Ronaldo, que existe todo um processo, um mecanismo, que esse é o nosso papel também, levar um pouco essa segurança e educação financeira, de trazer, né, existe o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que garante essas operações por banco, né, 250 mil por CPF e por instituição financeira. Então, o pessoal por isso adora a própria XP, né, onde você quer estar totalmente seguro, coloca aí 200 mil em cada banco, né? Você aí, hoje a XP tem mais de 40 bancos, você, por exemplo, pode botar em 5, 6 bancos e você tira o principal risco financeiro, que vou perder todo o meu dinheiro. Não, existe lá um fundo garantidor de crédito que garante até 250 mil por CPF e por instituição financeira. Então você está totalmente seguro, né, se houver algum problema de corrida bancária, né? Essa questão do Fundo Garantidor de Crédito, Felipe, muita gente pergunta, mas da onde que vem esse dinheiro do Fundo Garantidor de Crédito? É um fundo privado. Cada vez, em qualquer instituição financeira que se faz uma aplicação, parte do dinheiro vai para o Fundo Garantidor de Crédito. Para os ouvintes terem uma noção, hoje o Fundo Garantidor de Crédito tem algo em torno de 80 bilhões em estoque e uma alavancagem de 4 vezes o valor que ele consegue um empréstimo. Então é uma segurança para o mercado financeiro. Mercado que ao longo do tempo, Felipe, a gente vê que é muito mais complexo que apenas uma poupança, né? Com certeza. Nosso principal carga horária, vamos dizer assim, nosso dia é reservado ao trabalho, ou estudo ou ao trabalho. E não adianta nós conseguirmos ganhar dinheiro e não saber onde colocar esse dinheiro. Exatamente. Então acaba sendo aquela coisa que nós trabalhamos a vida inteira para não sobrar nada no final. Então, educação financeira é fundamental para as pessoas. Exatamente. A questão do FGC também, né, é algo bem interessante, que ele é para o pequeno investidor, né? Então ele garante ali empresas não financeiras. Então é realmente um investidor aí que quer ter uma segurança em si. E aí tem também para o investidor maior, que é o DPGE, né, Depósito a Prazo Garantia Estendida, que ele garante até 20 milhões, que a FGC garante. Então isso é um mecanismo que traz segurança. E ao mesmo tempo a gente com certeza faz todo o estudo dos bancos, né, que a gente trabalha. Como a gente falou desde o início, economia confiança, né, dinheiro é confiança. E então é bem interessante. E o Brasil, como é um país, ele tem períodos inflacionários, às vezes muito complicados, muito complexos, e às vezes deixar dinheiro embaixo do colchão, deixar até na própria poupança, né, Ronaldo, que vem muitas vezes perdendo para a inflação, deixa uma aplicação ligada ao CDI, né, ligado aí aos nossos CDBs que a gente tem, IPCA mais uma taxa, pelo menos ele vai te garantir o poder de compra, que é a lógica. A gente sempre diz o objetivo da nossa profissão é fazer com que o investidor lá tenha esse poder de compra mantido. Para ele chegar daqui 20, 30 anos, quando ele tiver o recurso que estava lá administrado pela Inspirato, vai estar lá com o seu poder de compra garantido, que o apartamento que ele compra hoje, ele consegue comprar daqui 20, 30 anos. Isso aí muitas vezes não corre na poupança, não corre em muitas aplicações que perdem pela inflação. Então a lógica, né, dessa questão é isso, né? Também o Marcelo falou sobre a questão da CETIP. Todo título de renda fixa ele é custodiado em uma câmara de liquidação e custódia. Ele tá lá, tem um númerozinho, né? Então todos os investimentos na XP, para abrir um escritório, tem que ter autorização da CVM. A própria XP tem que ter autorização do Banco Central.
Então, toda essa questão, ela demonstra uma segurança, né, desse sistema aí, financeiro, e com certeza aí, e tem um escritório aqui na cidade, né, em Santo Ângelo, quase aí 300 milhões de custódia, né, você tem lá os assessores de investimentos à sua disposição, só respirando investimentos, né? Essa questão, Felipe, de conhecer o mercado financeiro e produtos, eu ouço até pessoas no YouTube falando e dando palestras e aulas sobre isso, comentando que eu não vou investir num fundo de investimento porque não tem fundo garantidor de crédito. Tu vê como ocorre essa falta de informação, né, Felipe? Um fundo de investimento não quebra. O fundo fica atrelado ao gestor. Exatamente, a estratégia do gestor. A estratégia do gestor, mas um fundo que está custodiado num banco, numa instituição financeira, vamos dizer, se aquela instituição ocorrer algum problema com ela, outra instituição financeira assume. Então podemos dizer que um fundo de investimento se torna mais seguro do que um CDB, por exemplo, que tem um fundo garantidor de crédito até 250 mil. Perfeito, perfeito. Isso aí é até um mecanismo para quem, Felipe, achei legal o que tu falou, quero saber um pouco mais de fundos. Tem lá a plataforma da XP, lista de fundos, xpi.com.br, lista de fundos, e ao mesmo tempo toda uma questão ali de você acompanhar na CVM as carteiras, né, as carteiras de investimento que os fundos estão comprando. Como o Ronaldo falou, acho que brilhante essa colocação, essa questão da segurança do fundo de investimento, que às vezes um fundo de investimento crédito privado, ele vai diversificar de 2% a 3%, vamos dizer, em vários títulos de várias instituições, né? Então muitas vezes você está mais seguro do que você está, às vezes, num título de um banco X com 10 milhões num banco tal X, né? Então essa diversificação do fundo só perde com a estratégia. Botei um fundo de commodities lá e a commodity caiu, né? Mas a estratégia do fundo de renda fixa é mais seguro, toda essa questão. Se houver problema, principalmente com a gestora, né, no sentido que está ali administrando, outra gestora assume, né? Então há toda uma segurança aí para se trabalhar com esse mecanismo. E aí existe crédito privado, existe crédito público, um mercado enorme. Quem quem gostou desse tema e quer saber um pouco mais, entra lá no centralinvestidor.com, tem a aba e-books, o e-book lá sobre ganhe 70% a mais com a mesma segurança da poupança, né, demonstrando que existem muitas aplicações que tendem a trazer um pouco mais de rendimento, né? Já vimos, nós já vimos aí um bom tempo atrás um juro alto, uma aplicação aí de 119% CDI pagar 1,4%. Títulos prefixados 19% ao ano, né, Felipe? Exatamente. O cliente esperado já conseguiu isso, né? Exatamente. Até entrando mais em números, Felipe, uma pergunta quase no final do programa aqui. Qual que é a tua grande aposta do momento em renda fixa? Olha, está bem interessante acompanhar o mercado de renda fixa, né? Sempre as oportunidades elas geram na crise, como a gente falou no último programa, né? A crise, o estresse, ele gera algumas oportunidades em renda fixa, de travar lá aquele título a 12% ao ano, de PCA mais 7%, e a gente vê muitos, né, Ronaldo, uma aplicação aí que até quem quiser saber mais, entre em contato depois conosco, o próprio CDB, né? A gente vê alguns CDBs IPCA mais 5 para cima, uma coisa aí para te proteger da inflação. Cenário de inflação estourou, deu 25% da inflação, 25 mais 5. Inflação deu 4, ficou no patamar ali, 4 mais 5. Então é algo que se te protege da inflação, poder de compra, quanto mais longo, melhor, né? E se ligado ao CDI, né, Ronaldo? A gente tem visto aí 119% CDI, 120% CDI, ligado à taxa de juros, algo aí muito bom aí, rendimento que vai te dar pelo menos aí 20% maior que a taxa, né, de juros da economia, né? A gente vê uma média no mercado hoje das instituições financeiras dificilmente estão se aproximando a 100% do CDI, né, Felipe? Então nós falar em algo em torno de 119 é um ganho realmente muito superior. Exatamente, se protege em cenários, né? A gente viu as alocações ali, que o juro é baixo também na época, em 2012, se alocava esse tipo de título, Felipe, é baixo esse rendimento, né? Hoje o CDI está 0,45, 0,50, e praticamente aquele título ali, ele rendia pouco. Porém, em um cenário que houve depois de alta de juros forte, chegou a pagar 1,4 um título desses aí. Então ele fica atrelado à taxa de juros. Se o juro subir,
sobe o rendimento. Se o juro cair, ele também com certeza acompanhará. Mas é uma renda fixa, vai pagar muito melhor que a poupança, e algo aí que com certeza vai te dar uma segurança aí para você buscar cada vez mais. É interessante, né, era falar a questão da liquidez agora, né, desses investimentos aí, para quem quiser sair antes, né? Exato, a XP agora com a plataforma, ela tem liquidez tanto para produtos atrelados ao CDI, pré-fixado e também ao IPCA+. Isso é muito importante, até, Felipe, tu pode fazer uma alocação hoje, como você deu o exemplo, IPCA mais 5, e no mercado futuro vender esse título e ganhar um ágio em cima desse valor. Então tem essa possibilidade também, que é muito o que o gestor de fundo faz com as notas do Tesouro, né? Compra notas longas, 2026, 2030, e vende em algum determinado momento ou compra em algum determinado momento. O mercado abre esse tipo de oportunidade. Exatamente. A gente está até falando nessa questão da renda fixa, uma aplicação de 3 anos lá, pagando 119% CDI, IPCA+. Mas, Felipe, eu quero sair antes, né? Como é que eu faço? Existe a possibilidade hoje do mercado secundário, que a gente chama, né? O mercado secundário, de você, tô precisando de emergência, preciso do dinheiro, né? Como é que eu faço ali? E a gente lá, a mesa de renda fixa, da corretora, da Esperato, vai lá e cota aquilo ali. Então, claro, você não vai receber o rendimento acordado, né? Vai receber um prorata referente aí ao tempo, né, por toda uma questão lógica aí, né? Então é uma possibilidade de saída, né, antes aí desses investimentos, algo que não tinha antes, né? Então já era bom, o pessoal gostava, e agora tem essa liquidez para você sair tanto do título pré, do título de IPCA. Precisou do dinheiro, 2 dias está lá nessa conta, né? O recurso, o capital mais os juros, toda uma questão. Então é um mercado aí que vai cada vez mais ser interessante. Se deixar até o final, melhor ainda, né? Que o rendimento é muito bom. O rendimento aí, só para ter uma ideia, a poupança hoje que é 70% CDI, né? 70% CDI líquido. Acho que está nesse patamar aí. Depois tem que ver esse dado mais a fundo, mas 70%. Então a gente conseguir aí 120 bruto, que vai para um líquido 101, 102, né? Olha aí, olha o rendimento acima, né, do juro normal. Então, quer saber mais lá, entre em contato conosco. A gente está começando agora a trazer novamente esses onde investir em 2019. E a renda fixa, pessoal, a renda fixa, a gente pode falar em risco agora, a gente vai trazer cada vez mais aqui para o Eliseu para falar sobre o clube, ações, multimercados. Vamos trazer, vamos retomar esses assuntos cada vez mais. E a renda fixa lá no Brasil, ela sempre tem que estar na carteira do investidor, né? É a questão dos juros compostos, né? A 0,8, R$300 por mês, é 1 milhão em 30 anos, né? Tranquilo. Então isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração no país, né? É a questão de segurança, né, Felipe? Parte da carteira tem que estar em renda fixa, não, como diz, ações é mercado é renda variável, então pode variar para qualquer um dos lados. Tudo bem que tem a projeção, o estudo, mas acontece percalços no meio do caminho que pega todo mundo de surpresa, né? Exatamente. Então tem que ter essa proteção. Se você, dependendo do seu perfil, vamos dizer 80% em renda fixa e 20% em renda variável, essa compensação num ganho de 120% do CDI que você consegue montar numa carteira, se acontecer alguma coisa na sua renda variável, ele vai compensar e tu vai ter o mesmo retorno na linha do CDI. Então isso é muito interessante. E com o tempo a gente vai diversificando, né? Essa que é a lógica, né? Bota a renda fixa, bota ali uns 5, 10% do patrimônio em renda variável, aumenta um pouco a exposição em períodos, né, como, vamos dizer, de expansão, né, e sempre vai alocando uma carteira bem tranquila para você dormir tranquilo, respeitar o seu perfil, e aí vai crescendo aquela bola de neve aos poucos, né? Até dentro da renda fixa, né, Felipe? A gente deu exemplos aqui, podemos atrelar o IPCA, atrelar o CDI e pré-fixado. Então 3 títulos de renda fixa bem conservadores, com fundo garantidor de crédito, e 3 alternativas de proteção para o mercado. Perfeito, né? E também toda a parte aí, você monta a sua própria previdência, e também há a possibilidade também de montar uma previdência privada junto na Esperato. Acho que por um programa aí que trouxe bastante essa questão aí dos investimentos em renda fixa, sempre tem carteira, né, onde investir em 2019, leve em consideração esses investimentos, vai lá no seu banco,
né? Vai lá na Esperato, faz a comparação, acho que esse é o objetivo, essa é a liberdade financeira que a gente busca, faz a comparação, vê o que é melhor para você, para sua família, né? Estamos sempre à disposição lá para discutir, trazer esses dados, esse financeiro, esses termos que talvez possa parecer difícil, mas tudo tem uma lógica, e a gente vai trazer aqui nos próximos programas aí, onde investir em 2019, a gente sempre começa aí em setembro, outubro agora, depois das eleições a gente começou a dar um foco a mais, e vamos retomar renda fixa, renda variável, multimercado. Espero que todos vocês acompanhem esses programas aí, um dos poucos programas do Brasil, aqui em Santo Ângelo, hein? Um dos poucos programas do Brasil que discute investimentos de alto nível, uma linguagem simples, tentando ser simples, né? Só falar o pessoal aqui, o próximo programa será na terça-feira, dia 13 de novembro, né? Temos o feriado dia 15, então anteciparemos 2 dias do Conexão Esperato. E o programa de hoje, um abraço aí pro Marcelo, pro Eliseu que está nos ouvindo lá em Miami, toda a equipe Esperato aí que está diretamente prospectando em todo o estado e aí também em São Paulo. E aí daqui 2 semanas estaremos de volta com mais um Conexão Esperato, sempre tentando levar a melhor informação para tomar a decisão nos investimentos. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até daqui 2 semanas.